Olá, eu sou o Elado e eu estou muito feliz com a repercussão do meu primeiro vídeo. Eu fiz o vídeo despretensiosamente, gravei, compartilhei com alguns amigos e tal, e a última vez que eu olhei já tinha 450 visualizações, além de muitos comentários lá, inclusive pessoas elogiando, o que eu fiquei muito feliz. Isso me deixou muito animado para fazer esse que é o meu segundo vídeo. E como eu respondi para algumas pessoas nos comentários, esse vídeo eu quero abordar a separação dos poderes do Estado e a ligação disso com as eleições do Brasil de 2018. A primeira coisa que precisamos fazer é conceituar o que é a separação de poderes e qual é a história dessa ideia política, dessa filosofia, dessa forma de organização que foi pensada há muitos anos e que hoje a maioria das constituições dos países democráticos adota essa ideia de separação dos poderes. A ideia de separar os poderes já tinha aparecido lá no período clássico em livros como de Platão e de Aristóteles. Aristóteles meio que resgatou conceitos que já tinham sido desenvolvidos de uma maneira mais sutil por Platão em seu famoso livro A República. Platão afirmava que o homem que detivesse todo o poder em suas mãos perdia suas virtudes, perdia suas qualidades. Então, por isso que a não separação dos poderes seria tão prejudicial. E assim, vários outros filósofos e pensadores foram desenvolvendo a ideia sobre separar os poderes. Mas foi Montesquieu que desenvolveu a forma que hoje a maioria dos estados democráticos adota, que é a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. A ideia é que o poder ele é uno e inseparável. Porém, ele é exercido por pessoas diferentes para que não haja o abuso de nenhuma das partes. Junto com o desenvolvimento da teoria da separação dos poderes, Montesquieu também pensou no sistema de checks and balances, que é freios e contrapesos, em que um poder teria a prerrogativa de exercer suas funções e de controlar o outro poder, e o outro poder com as mesmas atribuições, de exercer suas próprias funções e controlar o outro. A tripartição de poderes de Montesquieu marcou a transição entre governos absolutistas e governos liberais. No Brasil, a gente adotou esse sistema. Conforme eu fui explicando, provavelmente você foi pensando, que é exatamente assim que funciona. Aqui no Brasil a gente tem o poder executivo, que é exercido pelo presidente, os ministros e o corpo que compõe o poder executivo. Nós temos um poder legislativo federal, que é composto pela Câmara Legislativa Federal, que tem os deputados federais, e o Senado. Naturalmente, esse sistema não é um sistema perfeito e, como qualquer criação humana, tem suas falhas. Porém, limitou bastante os poderes tirânicos e o absolutismo. No Brasil, a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo controla o executivo, porque o executivo faz as propostas de lei, faz as propostas de modificação na legislação, mas essa proposta tem que passar pela Câmara. E apenas o que é transformado em lei pode ser posto em prática pelo próprio executivo. O executivo, no Brasil, também tem iniciativa de lei. Ele pode propor leis, só que ela tem que passar de qualquer forma, tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado. O executivo tem o poder de limitar também o poder do legislativo, porque após a lei ser aprovada, o executivo tem que sancionar ela, que é dar a assinatura dele. O poder executivo tem o direito a veto de partes da lei, ele pode tanto vetar certos artigos, vamos dizer assim, e só sancionar os que ele concorda, como ele pode vetar toda a lei. Alguns dias após o primeiro turno, a gente já sabia como a Câmara Federal estaria composta, quais seriam os partidos, quantos deputados cada um tem e quantos cada senador tem. O PSL, que é o partido do Jair Bolsonaro, que em 2014 elegeu apenas um deputado, esse ano conseguiu eleger 54 deputados. A maior bancada continua com o PT, que tem 54 deputados. Só que as maiorias no Congresso nunca são feitas por um partido só, porque para você ter uma ideia, esse ano 30 partidos diferentes elegeram deputados. As bancadas, elas são formadas baseado em coalizões. Hoje a gente já consegue ter uma ideia mais ou menos como cada presidente, se eleito,
vai conseguir montar suas maiorias. O PT do Fernando Haddad, se eleito para o executivo, vai ter muita dificuldade em criar maiorias no legislativo. Por quê? Porque o PT, apesar de ter a maior bancada, os partidos progressistas são poucos. Então vai ser necessária muita negociação, caso eleito, para conseguir essas maiorias. Já o Bolsonaro, até pelos interesses que ele defende, obviamente ele vai conseguir uma maioria muito fácil. Primeiro que o partido dele já conseguiu bastante deputados e outros partidos que já declararam apoio a ele também conseguiram eleger bastante gente. Só a bancada ruralista, que tem 210 deputados, já mostrou o apoio ao candidato Jair Bolsonaro. Acredita-se que ele, se eleito, conseguirá a maioria para fazer emendas constitucionais tranquilamente. Isto é, ele vai ter 308 deputados ou mais. Sabendo-se hoje que o Bolsonaro já consegue, inclusive, a maioria qualificada, a maioria para aprovar emendas constitucionais. Isso quer dizer que existe uma grande chance do ano que vem ele, se eleito, governar com uma Câmara totalmente a favor dele. A gente tem que começar a pensar no funcionamento dos poderes e como essa separação pode trabalhar a favor da população. É interessante observar que em 2006 o Lula conseguiu fazer exatamente essa mesma maioria. Ele conseguiu uma coalizão muito grande de partidos em que ele tinha a maioria com facilidade. O resultado foi que não havia oposição quase para ele na Câmara e a oposição era facilmente silenciada. Se o executivo cometesse qualquer erro e algum deputado de partido de oposição tentasse abrir uma CPI, como ele tinha a maioria da Câmara, ele conseguia afundar qualquer CPI. E isso talvez tenha sido um dos motivos da corrupção ter alcançado os níveis estratosféricos que alcançaram. Afinal de contas, um executivo trabalhando sem nenhuma fiscalização do legislativo, sem ter ninguém controlando os seus abusos, sempre gera esse tipo de distorção. O que nós podemos fazer? Nós podemos entender como funcionam esses poderes, sempre levando em conta que esse sistema não foi feito para beneficiar o povo, apesar de ter o nome de democracia, que vem do grego demo, povo, e cracia, governo, então o governo do povo, o governo para o povo. A gente sabe que esse sistema não foi criado e não foi desenvolvido e não tem seus princípios baseados no bem-estar da população. E sabendo disso, o que cabe a nós é entender como o sistema funciona e tentar separar esses poderes, dividir esses poderes da melhor forma possível. Sabendo da importância da divisão dos poderes e da importância desses poderes serem independentes ao ponto de conseguir controlar os abusos do outro, qual será a melhor opção agora? Será que agora a melhor opção é eleger o Jair Bolsonaro, que já tem maioria na Câmara e vai governar como o Lula governou, levando-se em conta também a nossa experiência pregressa de que normalmente, apesar dos planos de governo, apesar das promessas, quando chegam ao poder eles esquecem de nós? Ou será melhor eleger o Fernando Haddad, que vai trabalhar muito mais restrito, com muito mais limitações? Essa é uma pergunta que fica no ar e cabe ao povo entender como os poderes funcionam e saber jogar, saber quem colocar no executivo, quem colocar no legislativo, sempre entendendo que é importantíssima essa limitação, que em países onde não há essa limitação, como já aconteceu aqui no Brasil nas décadas de 60 e 70, quando os poderes do Congresso foram limitados, quando os poderes do Judiciário foram limitados, e a gente sabe no que deu. O país se redemocratizou com inflação de 40% ao mês, com uma dívida externa gigantesca, índices de desigualdade e violência altíssimo. E nos períodos democráticos, em que havia um certo controle, uma certa limitação, os ganhos sociais foram maiores. E assim eu termino esse vídeo. Novamente, agradeço quem tem assistido. Como eu disse, o outro vídeo teve muito mais visualizações do que eu imaginava. Eu agradeço a todo mundo que viu. Quem não viu ainda e está vendo esse, por favor, dê uma procurada, assista o outro. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, os comentários estão abertos. Sempre que possível eu vou responder. E tem sido um prazer ali discutir e também aprender um monte de coisa. Tchau, tchau, até mais. Tchau.